Sejam super bem-vindos, justamente para a gente fechar a semana de acolhimento aos alunos e o início do semestre. A gente tem 3 feras do mercado para discutir um assunto que é super importante, uma provocação muito importante, inclusive, para revisões e modernizações de currículo, que é a discussão do engenheiro do século XXI. Então, em nome da PUC, eu queria dar boas-vindas a todos e queria convidar o nosso querido vice-decano de graduação do CTC, setorial de graduação do CTC, Luiz Fernando Marta. Luiz, seja bem-vindo. Seu áudio. Já liguei. Bom, quase boa noite já. Muito obrigado pelo convite. É uma honra realmente fazer essa abertura. Os convidados do IOG são amigos por default, não tem nem o que. E nós da PUC Rio estamos numa linha de realmente fazer com que o currículo de engenharia seja o currículo do século XXI. Isso é muito difícil, não é uma tarefa fácil, porque a academia ela tem lá o seu tempo, né? Mas é um absurdo que que o curso não acompanha o estado da prática da profissão. Quer dizer, eu na década de 80 eu trabalhei na Promon Engenharia e fiquei amigo de várias pessoas, e fiquei muito amigo do Velasco, que era o diretor de TI na época, e ele me veio para mim, Fernando, o que as universidades não fazem? Porque qualquer engenheiro formado das melhores universidades, nós temos que investir 2 anos na formação para que essas pessoas se tornem úteis para o que nós queremos. Quer dizer, o gap entre o que as escolas formam e o que a indústria precisa é muito grande. E está cada vez maior, eu acho, esse gap. Mas há uma tendência mundial dessa mudança, né? Isso não está pipocando em vários países, em várias instituições. Já estão vendo que é preciso mudar. E no Brasil, foi uma liderança da BENGE, da Associação de Docentes de Engenharia, e também, junto com o Conselho Nacional de Educação, o braço MEI da CNI, e até o CONFEA também, eles propuseram um trabalho grande, muito grande. O Vanderly, da BENGE, foi assim, quem liderou isso, mas várias outras pessoas também. E isso tudo em consonância com as mudanças que nós também já estávamos pensando aqui na PUC. Foi uma grande coincidência quando a gente descobriu que a primeira proposta que a gente viu das novas diretrizes curriculares, nós achávamos que tinha vazado um documento nosso lá para o grupo que trabalhou naquilo, porque eram exatamente as mesmas ideias. Mas essa ideia, na verdade, são as ideias do mundo, né? Então, todos estão pensando na mesma direção, e é um prazer ter essa discussão aqui, porque essa discussão é super pertinente com o que nós estamos pensando e tentando fazer. Nós sabemos de todas as dificuldades, nós sabemos de todas as... Mas a aproximação da indústria com a universidade é um pontos chaves aqui. E aí nós temos convidados que estão falando exatamente sobre isso, e eu dou minhas boas-vindas em nome da instituição, em nome da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, e agradeço a participação de todos aqui. Tenho certeza que nós vamos ter um excelente evento. Pode, Iog. Bom, obrigado mais uma vez, Gustavo, Guga, aí, por abrir o espaço para a gente debater a engenharia, né? Então, acho que é super importante o tema. Luiz Fernando sempre abrindo oportunidade para a gente, enfim, fazer as provocações que a gente gosta de fazer, né? Para que a gente possa cada vez mais ajudar a formação dos engenheiros mais conectados aí com a realidade de mercado, né? Esse painel aqui vai ser um painel super dinâmico, um painel também bastante informal, porque, enfim, eu tô aqui entre amigos, né? Amigos da PUC, amigos que a engenharia me deu ao longo da jornada, né? Então,
É muito bacana a gente estar aqui conversando com vocês. Eu quero apresentar um pouquinho cada um deles para vocês saberem com quem que a gente está falando. E aí, eu começo aí com o José Eduardo Veloso, né, que é graduado em Engenharia e Produção Elétrica pela Universidade Federal de Santa Catarina, tem 10 anos de experiência na área de inovação. Ele atuou também já na Fundação CERT, né, na Embraco, na área de Open Innovation, como engenheiro de tecnologia e inovação hoje na Bosch, né, foi idealizador e coordenador do Programa de Fomento de Cultura de Inovação e Empreendedorismo, coordenou hackathons internos e externos para desenvolvimento de novos modelos de negócio, foi líder do Programa Mundial de Aceleração na América Latina, atualmente responsável por iniciativas de Open Innovation, conectados aí com a BDI, Softex e com universidades, e a gente acha muito legal você estar com essa parte das universidades, que a gente vai falar muito sobre isso, né? Parcerias, fomentos públicos e cultura e inovação na América Latina. Então, Veloso, seja bem-vindo aí e obrigado por estar aqui conosco. O nosso segundo convidado é o outro grande amigo, o Cláudio Makarovitz, o Maca. Então, quando eu falar Maca, vocês me perdoem, mas é exatamente como a gente se trata aqui, né, pelos laços de amizade. Ele possui graduação em Engenharia Química e pós-graduação em Gestão Estratégica de Negócios, MBA em ênfase em Finanças pela FGV Babson College e é mestrando em Sistemas de Gestão na Universidade Federal Fluminense, lá com o nosso amigo Zé Rodrigues. Se estiver vendo, um forte abraço, Zé. Atuou em cargos executivos na GE, Dresser, Emerson, na Siemens, como Head de Vendas no setor de Oil and Gas, foi diretor-presidente da ABS Petro, Associação Brasileira de Empresas e Serviços de Petróleo, e do Conselho de Oil and Gas da BIMAC. Atualmente é o diretor da divisão de energia na Microsoft. Maca, seja bem-vindo também aí. E o nosso terceiro convidado, Alessandro Risato, né? Bacharel, mestre em Química pela Unesp, doutor em Química e Materiais pela Unesp, também pela Unesp e pela Universidade de Borgonha, pós-doutor em Nanomateriais pela USP e Unesp, atuou por cerca de 15 anos na indústria química como pesquisador, black belt e outras atividades correlacionadas. Também atuação de gerente de inovação aberta, consultor na área de captura de recursos e incentivos fiscais para inovação, gestão de processos de inovação e inovação aberta. É professor de MBA em Gestão de Inovação, foi coordenador do Comitê ICT Empresa da ANPEI. Aliás, eu, o Veloso e o Alessandro, nós nos conhecemos lá nos comitês do ICT Empresa da ANPEI, né? Maca, a gente aí nas nossas iniciativas de inovação dentro da indústria do petróleo. Então, é muito bom estar com vocês aqui. Isso é quase um happy hour sem um componente líquido para a gente fazer aqui, mas isso depois da pandemia a gente vai tratar disso, né? E a ideia é falar um pouquinho, importante, falando um pouquinho do Alessandro, eu esqueci de comentar que ele atualmente é o gerente de incentivos e fomento do Instituto de Pesquisa Eldorado. Tá? Bom, como é que vai funcionar aqui o nosso bate-papo hoje? A gente pensou em 3 blocos. O primeiro bloco é falar um pouquinho da engenharia do século passado, do século XX, e olhar para a engenharia do século XXI, discutir se é a mesma coisa, não é a mesma coisa, né? Os componentes tecnológicos de inovação afetaram os processos de engenharia, é um dos pontos. Depois a gente vai partir para um segundo bloco, que a gente vai falar sobre os projetos de engenharia no século XXI, pensando muito nos projetos globais, conectados, distribuídos, com equipe multidisciplinar e não só envolvendo profissionais de engenharia, né? E o nosso terceiro e último bloco, vamos falar aí sobre o perfil do engenheiro do século XXI, né? E aí há muito da questão da interação academia e indústria, olhando para os desafios de capacitação, formação, pensar nos hard e soft skills, interação da academia e indústria para a formação desses profissionais. Então, a gente, ao longo desse
desse nosso painel aqui. Eu já também falo para o pessoal que já está nos vendo que podem estar colocando aí as suas questões lá no Q&A, lá no Questions and Answers, e conforme sendo possível, a gente também vai colocando aí para a gente bater um papo aí, né? Também, só fazendo o registro, temos a presença aqui do Luiz Carlos Escavada. Escavada, super prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigado. Foi um dos grandes incentivadores, né, para sempre aí a gente está provocando e colocando a engenharia, né, da PUC próximo da indústria também. Bom, e aí, conforme a gente vai batendo esse bate-papo aqui, a ideia também que também o Guga e o Luiz Fernando Marta, possam também interagir. Isso aqui é um papo entre amigos e engenheiros, né? Mas que eu acho que o importante é a gente gerar os insights que possa provocar esse movimento, né, em prol da conexão academia-indústria, para a gente poder formar melhores engenheiros daqui para frente. Então, o primeiro ponto que eu vou colocar aqui é começar com essa questão para o Alessandro, para o Maca e para o Veloso. E aí, a engenharia do século XX é igual à engenharia do século XXI? E aí eu passo a palavra para vocês, e aí quem puxa a fila para começar a debater aí? Acho melhor você eleger, viu? Senão... Como... Tá bom, Maca, vai você, Maca. Tá bom, beleza, obrigado. Bom, bem no modelo professor, né? Você. Tem que ser. Tá legal. Primeiro, agradecer a oportunidade, né? Uma grande honra estar aqui com vocês. O convite do Yogi é uma ordem, então a gente não discute, a gente aceita e segue. E falar do século XX, eu me formei já no final do século XX, falou 1980, e Promon, né, também foi uma escola que fornecia para as empresas de engenharia, era o grande, entre aspas, consultor, engenheiro de aplicação. E ali que está a grande diferença, que estava a grande diferença. A escola estava na prática. Essa é a escola do século, a engenharia do século XX. E grandes mudanças aconteceram. Se a gente olhar historicamente, a terceira revolução industrial aconteceu justamente nesse período. E eu, apesar de engenheiro químico, comecei a estagiar bem cedo na área de instrumentação ligada à área de automação e controle. E aí, primeiro embate era dominado por eletrônicos e por mecânicos. O que o engenheiro químico estava fazendo ali? E aí nós percebemos que a grande vantagem era que o cliente, o usuário, era mais ligado à engenharia química, a processos, né? Eu estou falando da área de indústria de processos, não indústria de manufatura. Então, o diálogo ficou mais fácil. E eu vi grandes metamorfoses acontecerem. Eu comecei com instrumentação pneumática e mecânica. Em 1975, nos Estados Unidos, surgem os sistemas digitais de controle. No Brasil, demorou 10 anos para chegar. O primeiro projeto foi da Alcoa. A indústria de manufatura, com o PLC, começa a se robotizar. E aí a gente começa a perceber junção de funções. Então, a primeira grande mudança foi o engenheiro de elétrica se juntar com o engenheiro de instrumentação. Essa especialidade não existia, só Senai que tinha um curso específico sobre isso. Depois surge o engenheiro de automação, e aí nós terminamos o século XX, né, com várias crises, né? Então, 1980 uma crise, 1990 com Collor outra crise, e muito engenheiro caiu na área financeira. Tanto é que na Poli, quarto e quinto ano da Poli, era comum o mercado financeiro ir lá já oferecer bolsa para o colega terminar a faculdade e ir para banco, ir para corretoras, etc. Eu tenho alguns amigos que saíram da área, se formaram engenheiros e nunca atuaram na engenharia. Então, como é que foi a engenharia do século XX? Ela foi, de um ponto de vista, muito bom, porque teve que um aprendizado prático, e isso daí eu vou voltar a hora que a gente for falar do século XXI. Tivemos grande quebra de paradigmas, então nós saímos do analógico para o digital, e no começo do século XXI, nós engatamos no wireless e começamos a juntar outras disciplinas, que a gente bate um papo logo em seguida, mesclando cada vez mais a engenharia.
E várias palestras que eu fiz no passado sobre a versatilidade do engenheiro, ele ainda é cobiçado por outros segmentos. Área de finanças, bancos, etc. Primeiro, capacidade de raciocínio lógico, extremamente pragmático. Para o engenheiro, ainda a distância entre dois pontos é uma reta. E ele, quando conta a história dos três porquinhos para o filho, ele fala assim: era uma vez 3 porquinhos, P1, P2 e P3. Tá? E o mundo de hoje, tão acelerado do jeito que está, não tem tempo para storytelling longo. Nós precisamos, então, de engenheiro, inclusive, se possível, em alguns cargos, né, de governo, para ver se põe ordem no país, inclusive. Não vamos politizar, mas eu acho que daria bastante certo. É isso. Muito legal. O Maca fez um flashback super legal e assim, eu lembrei da minha carreira aí como um estagiário, começando a mexer com sistemas de automação pneumático, depois hidráulico, eletroeletrônico. Foi muito legal você falar isso. Alessandro Veloso, e aí? Cara, assim, acho que, em primeiro lugar, né, de novo, né, agradecer aqui os professores Iong, Luiz Fernando e Gustavo pelo convite. Puxa, concordo com o Maca, né, um pedido do Iong é uma ordem, assim, né, a gente não tem, é um prazer, na verdade, né, assim. E, claro, dividir essa mesa aqui, esse bate-papo com duas feras aqui, Maca e Veloso, sensacional. Eu agradeço de novo o convite. E super desafio trocar ideia com vocês aqui. Mas ainda bem que é um bate-papo, né? E a gente só está informalmente aqui falando um pouquinho das nossas experiências, né? Sim, concordo muito com o que o Maca colocou, né? E vendo assim a minha experiência, eu já me formei mais no final, meados daí da década de 90, né? E como assim eu fiz bacharelado em química, não fiz exatamente engenharia. Né? E assim, que já logo de cara achava que como simples químico não ia ter tanta oportunidade como um engenheiro tem no mundo da indústria química. Né? E para isso que eu acho que eu acabei indo para o mundo acadêmico, primeiro fazendo essa formação um pouco mais teórica ali no meu mestrado, meu doutorado, né? Apesar de ter muita parte prática, efetivamente, né? Mas era uma maneira que eu achava de tentar preencher algum dos gaps que eu achava que eu tinha como simples químico para poder chegar um pouquinho mais preparado na indústria. Né? Essa era um pouco a visão. E isso aconteceu comigo quando eu concluí, quando eu já estava no meu segundo pós-doc, que daí eu então, fui contratado para trabalhar numa indústria, trabalhar num centro de pesquisa lotado de engenheiro, que estava muito focado no escalonamento daquelas tecnologias que eram geradas ali no laboratório, né? Então, assim, é aquele químico que vem para trabalhar meio que de suporte para os engenheiros e, assim, meio que fazendo o trabalho pesado ali, né? Das reações e ali a fase mais inicial. No entanto, assim, era nítido que tanto o bacharel em química quanto o engenheiro mesmo, eles tinham esse gap que, inclusive, o Luiz Fernando comentou, que era um pessoal muito bom de teoria, mas muito distante da efetiva prática que acontecia na indústria química. Então, a atividade do engenheiro dentro dessa indústria, que nem o Maca falou, que tem uma interface com o engenheiro elétrico, que tem uma interface com o engenheiro de produção, com o engenheiro de processos, então tem muitas interfaces, né? O engenheiro mecânico, enfim. O mundo das engenharias dentro do mundo químico e petroquímico é muito frequente, mas todos eles têm essa deficiência. E a maior delas que eu encontrei foi essa visão de gestão de projetos. Então, era um camarada muito bom de hard skills, então ele chega lá com uma caixa de ferramentas lá na indústria, pesado, assim, então ele tem muito conhecimento pesado, mas falta esse conhecimento um pouco mais de habilidade de gestão de pessoas, de relacionamento, e etc, etc. E isso daí é um choque muito pesado dentro da dinâmica de uma indústria, né? Eu até cheguei, lembro que teve uma experiência muito, muito interessante com um engenheiro mecânico, pesquisador, que já fazia acho que uns 30 anos mais ou menos, trabalhava na empresa que eu trabalhei. Ele chegou com um mecanismo de uma reação química que eles estavam fazendo um escalonamento lá e o foco era no desenvolvimento de um reator.
E ele chegou para mim e falou assim, Alessandro, vamos lá, eu quero que você me destrinche aqui essa equação, não sei o quê. E era uma equação de química orgânica gigantesca. Eu levantei a mão e falei assim, peraí, meu amigo, você está falando com um físico-químico. Isso que você está perguntando para mim é química orgânica. Não tem nada a ver. Ele olhou para mim e falou assim, bateu as minhas costas e falou assim, aqui dentro, meu cara, você é químico. Se vira. Vai atrás disso daí para mim, que daqui 4 horas eu volto aqui para a gente conversar e você tem que trazer para ver essa solução. Choque, né? Chega bonitão lá, todo, né, cheio de hard skills e toma uma dessa no... Então, enfim, para a gente passar um pouco a palavra para o Veloso, que tem boas histórias também, eu concluo por aqui. Legal, legal. Vai lá, Veloso. Obrigado aí. Não, obrigado. Eu não tenho tanta bagagem assim como o Alessandro e o Maca, mas assim, quando a minha decisão por escolher engenharia, ela já veio um pouco pensando nesse modelo do engenheiro do futuro, pode-se dizer, né? A gente vai falar depois, mas eu sempre gostei muito da parte de negócios mas sempre tive aptidão com os números. Gostava muito de desafios. Então, acabei entrando na engenharia, que era um pouco do momento, que era a engenharia de produção. Fiz engenharia de produção elétrica, que é uma engenharia mais versátil, né? Que é um pouco do que a gente, talvez, no mundo aí está precisando. Mas falando um pouquinho aí do contexto que vocês colocaram do engenheiro do passado versus o engenheiro do século 20 e 21, né? Eu vejo que, assim, comparado dados históricos, a gente vê aí muitas apresentações que o time de evolução era muito mais cadenciado, era muito mais pautado, enfim, essas mudanças do engenheiro era muito mais fácil de acompanhar. E a própria universidade, ela conseguia regir e fazer essa formação. Acontece que hoje, o mundo que a gente está, o mundo VUCA em si, ele é muito diferente. Então, não tem como eu falar que o profissional do passado é o mesmo desse ano. As tecnologias são outras, a agilidade são outros, os ambientes são completamente diferentes. Eu vim marcado uma engenharia mecânica. As nossas principais universidades, há muito tempo atrás, começaram com o curso de engenharia mecânica. A UFSC, em Federal de Santa Catarina, o primeiro curso foi engenharia mecânica. Então, foi muito pautado nisso. Hoje, já se fala muito em outros tipos de engenharia. Então, assim, não tem como a gente falar do engenheiro do futuro se a gente não pensar em formas diferentes de ser também. Então, com certeza, o engenheiro, sim, tem que ser diferente do que era antes. Muito bom. Eu acho que esse talvez seja, né, o grande motivador que está provocando essa discussão das diretrizes curriculares de engenharia, né, Luiz Fernando Marta? Acho que só para dar um pouco de uma visão geral aí desse assunto que está impactando toda a academia de alguma forma. É uma dificuldade grande da academia, porque ela está muito calcada em métodos científicos, e que ela pensa muito dessa maneira, e tem muito medo de perder isso quando você começa a falar da aproximação com a prática da profissão. É um desafio conciliar isso tudo. A gente não quer perder essa profundidade científica do engenheiro, não é esse o objetivo. Mas eu acho que isso só é conseguido quando você muda as metodologias. E é um pouco disso que as diretrizes curriculares falam. Na hora que você coloca o aluno de engenharia para ele descobrir por conta própria, e ele vai se aprofundar pelas coisas, pelos assuntos mais teóricos, mais científicos, não só em sala de aula, mas também sozinho. E isso vai dar espaço para que a gente possa colocar esses aspectos mais práticos da profissão. Então, é mais ou menos assim que a gente tem que pensar. E poucas diretrizes curriculares também estão apontando. Ninguém está dizendo que nós estamos abrindo mão de profundidade científica. A gente só está dizendo que é ensinado de outra maneira. Esse eu acho que está sendo muito uma discussão, né, em termos da questão das diretrizes curriculares, mas eu acho que também é um ponto também que os projetos, né, e aí a gente já começa a entrar um pouquinho no conteúdo do bloco 2, os projetos de engenharia do século XXI, eles estão
enfim, tem componentes aí de projetos mais globais por conta da globalização, a questão dos projetos estarem mais conectados, né? Então, isso a gente vê hoje os projetos. Imagine se a gente não tivesse os projetos conectados, como que a gente faria numa pandemia, por exemplo, né? Então, é uma questão que a tecnologia vem trazer um componente importante, além de pensar que esses projetos podem ser globais, né? Então, aí na indústria do petróleo, Maca, a gente já teve até projetos que rodavam 24 horas, né? Porque um projeto de plataforma começa num país, começa o fuso horário, e porque muita parte de processos está muito bem definido, padronizado a tecnologia, conforme vai mudando o fuso horário, há uma passagem de bastão, né, dos países que estão envolvidos. Então, quando você acorda, o projeto não está como você deixou, ele avançou e usando um pouco desses recursos aí. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, né? E além de equipes multidisciplinares, né? O engenheiro também conectado com outras áreas de conhecimento. O que vocês podem contar, falar para a gente um pouquinho dos projetos nesse pano de fundo que a gente está colocando aí? Se me permite, Yogi, vai lá. Uma coisa interessante, né? O penúltimo projeto da Boeing, que foi feito no final de 90, já foi feito em sala de colaboração. Então, o que a gente tem, às vezes, são segmentos que andam mais rápidos e outros segmentos são mais conservadores. A indústria de petróleo é extremamente conservadora, eles não gostam dessa palavra, eles gostam de se chamar, nós somos tradicionais. Ninguém quer ser o primeiro, mas depois que um faz o efeito manada, é imediato. Então, se a gente pegar a indústria automobilística como exemplo, hoje, se você der uma busca na internet e procurar automóveis modelo 2021, apesar de pandemia, de fábricas que tiveram que ficar fechadas, tem pelo menos uns 300 modelos sendo lançados no Brasil. 30 híbridos, mais 20, não sei o quê. E outra, nós estamos no meio do ano, teoricamente, né? Um pouquinho mais do meio do ano, e o modelo 2021 já estão nas concessionárias. Por quê? Porque esses projetos são feitos de forma colaborativa desde que mudou-se o nome. Isso começou em 1995, ou seja, foi no século passado, com o polo de Resende, quando a Volkswagen resolveu fabricar caminhão no Brasil, e falou, eu acredito que Kanban e Just in Time só funcionam no Japão, porque o cara ainda faz harakiri se ele não cumpriu o que prometeu. O brasileiro já chega atrasado na reunião. Então, isso aqui é uma bagunça institucionalizada. Então, se a gente vai fazer alguma coisa utilizando os princípios de Lean, Kanban e Just in Time, eu quero que todos os meus subfornecedores estejam no meu quintal e o chefe vai ser um funcionário meu. E é o que aconteceu, e Resende funciona até hoje graças a isso, e começou em 1995, ou seja, então ainda, né, final do século passado. Esse lado de colaboração foi um grande aprendizado, e essa interligação, 95, fazia 3 anos que a internet tinha se tornado pública. E naquele momento se falava do seguinte, hoje não existe mais distâncias. Hoje nós estamos todos interconectados e nós estamos globalizados. E eu, como multinacional, posso escolher onde eu faço meu produto, onde ele for mais barato ou politicamente mais fácil de eu, né, colocá-lo no mercado, ou então onde o cara paga mais. Tá? Então, com isso, as decisões começaram a se tornar totalmente distribuídas. De repente, aparece um efeito China nessa conversa. Que vai numa feira, pega um produto que você está expondo, no dia seguinte te coloca ele pela metade do preço, não com uma qualidade tão igual. Se a gente lembrar, o primeiro Toyota Bandeirante era um traste, então hoje não se compara o Toyota Bandeirante com o Toyota de hoje. O Corolla feito em Dayatuba, aí onde, né, um dos nossos colegas mora. Então você vê a diferença, né, que a metodologia da colaboração trouxe. E agora, voltando um pouquinho atrás, vocês ainda têm HP12C de vocês aí, né, para fazer cálculo financeiro, não tem? Há quanto tempo existe essa HP12C? Não, essa tua aí tem bug. Essa tua tem bug, a antiga não tem bug, né? A gente sabe disso. Então, olha que hoje a velocidade ela é literalmente exponencial. Então, não dá para se treinar, não dá para se aplicar as metodologias colaborativas do passado no momento atual. Principalmente com o que o Yogi falou, a transversalidade das engenharias. Então, as disciplinas, eu precisava que a tubulação tivesse terminado,
para depois a civil ver se a tubulação estava passando no meio de alguma coluna, para depois a elétrica entrar, para depois a instrumentação entrar, para depois. Hoje, isso acabou. Hoje, os métodos ágeis, se você quiser executar um projeto, e a hora que termina uma tarefa, começa outra, você nem aprova o projeto, nem financeiramente, né? Então, essa transição, se a gente olhar um pouquinho pelo retrovisor, grandes ferramentas já estavam disponíveis. Nós só tornamos ela de uma outra forma mais fácil de aplicar. E grande culpa disso está na academia. Eu estou ligado à academia desde sempre. E isso que o professor falou, do medo, do professor perder seus orientandos para a indústria, é um dos pontos que eu defendo e que a gente vai discutir no próximo bloco. Eu sou a favor da formação sanduíche desde o primeiro ano. Por que a gente teve que criar um turismo sem fronteira para eu ter 3 candidatos a estagiário no passado que falavam alemão fluente? Então, gente, vamos institucionalizar isso. É isso aí. Eu vou cortar um pouco a sequência aí que a gente estava antes. Eu vou só complementar o que o Maca estava falando e trazer alguns elementos que o próprio professor comentou. Eu falo que aqui dentro do contexto onde eu trabalho de inovação, a inovação, ela, para mim, resume muito na palavra de conexão, né? A gente conecta muitas coisas já existentes. E as teorias já existentes, elas não vão alterar. Altera a forma como a gente apresenta as teorias, a forma como as pessoas digerem isso, né? E o que acontece é que hoje tudo que é feito é com base no mercado. E o mercado são pessoas. As pessoas de hoje são pessoas completamente diferentes do que se via anteriormente. Então, as pessoas hoje são muito mais imediatistas, as pessoas querem mais as coisas novas. Então, assim, a engenharia ou as empresas elas precisam acompanhar essas tendências do mercado. E aí que começa a entrar inúmeras complexidades, né? Considerando o cenário que a gente está de pandemia, quantas e quantas variáveis têm que ser analisadas, às vezes, para fazer um determinado lançamento. E quando você faz essas análises, eu preciso de ter uma robustez de multidisciplinaridade. Quando às vezes eu estou fazendo, tem muitas empresas criaram o seu comitê de risco dentro do contexto aí da pandemia. Eu tive que ter inúmeras competências ali para poder analisar vários cenários. E esses cenários estão cada vez mais complexos. Então, ter esses diferentes tipos de competência dentro do mesmo projeto, além de ser essencial, a gente vê o quanto que isso traz de benefício para o projeto, né? Quanto que uma engenharia genética está, às vezes, associada a uma engenharia mecânica. Então, assim, tem muitos contextos correlatos, tem muitas histórias, a história que teve da inovação do próprio do velcro, né? Que o velcro surgiu de um carrapicho que grudou numa calça. Então, assim, são várias coisas que a gente vai fazendo as conexões que hoje ainda mais é necessário que você tenha essa versatilidade para conseguir fazer esse momento de conexão, né? Então, trazendo até o ambiente agora que foi comentado pelo Maca do automotivo. O automotivo, ele era muito embasado no mecânico. Se eu olhar, vamos supor, tem muitas discussões, mas se eu olhar um automotivo do futuro, eu estou falando de um software de 4 rodas. O que um carro elétrico autônomo tem de mecânico? Tem inúmeros elementos, mas compara o que tem no passado. Então, assim, as próprias empresas estão tendo que se reinventar. Dentro da própria Bosch, a Bosch olhou isso como estratégia e definiu, não, eu quero ser uma empresa de IoT. Agora não é nem IoT, IoT, né? IO, né? Que é inteligência artificial e internet das coisas, né? Então, as empresas estão indo, todo mundo indo para isso, né? Então, gerando muitos dados. Então, essa volatilidade, as empresas estão encontrando muitos desafios e o engenheiro está aí para conseguir trabalhar nessa multicapilaridade. Enfim, mas um pouco do contexto que eu vejo trazendo para o que o Marco comentou. Muito legal, muito legal. Aí, Alessandro, sim. Qual é o seu... O meu, assim, não tenho nada, concordo também com os outros dois meus colegas aqui, né, em gênero e número. Eu só queria dar uma adicionada e pegar aqui o gancho que os dois tocaram com a questão da conexão, né, vendo a experiência que eu tenho hoje, né, num centro de pesquisa, num ICT privado, né, da área de tecnologia da informação, né, e comunicação, que está trabalhando com cerca de 90% do seu efetivo
são 1.000 funcionários que a gente tem aqui no centro, ou seja, são praticamente 900 pessoas trabalhando remotamente. Ou seja, se a conexão entre essas pessoas, esse pessoal multidisciplinar, tal qual a gente tem falado aqui, a gente tivesse conectado, certamente os projetos, né, e o crescimento que o Instituto está tendo só esse ano, 25% com relação ao ano passado, né? Então, assim, comprova que efetivamente conexão é sim uma das ferramentas aí, e o pessoal, né, que está envolvido tem que entender essa coisa, né? Tem que entender. E só para dar um último ganchinho, assim, relembrando que na indústria química, a gente está falando aqui também de inteligência artificial e etc, machine learning, etc. De uma maneira mais tupiniquim, lá no passado, o Maca vai saber, a automação já existia na indústria química há muitos anos, né? O que eu chamo de precursor dessas tecnologias hoje que a gente tem, né? Ele só não tinha essa cara, mas que os caras desenvolviam algoritmos, e desviam tudo na marra, tudo assim, conhecimento que o pessoal foi meio que autodidata, fazendo uma conexão disso com aquilo, com aquele outro, enfim, e dava essa cara para essa conformação de automação tal qual a gente precisa, né? E o último ponto, né? Tem e ainda dentro desse segmento a questão da agilidade que o Marco tocou. Pô, você construir uma planta química que vai produzir 300, 400 mil toneladas de produto por ano, ela não é ágil. Infelizmente, ela não é. Por mais que a gente traga todas as ferramentas de agilidade para isso, e tem hoje em dia muito ferramenta de gestão que auxilia, mas ainda assim ela vai levar 2 ou 3 ou 4 anos para ser construída, né? Então, assim, daí tem... Por outro lado, hoje em dia a gente tem visto assim, esse deslocamento para uma coisa mais de biotecnologia, etc. Você não vai construir uma planta de 300 mil toneladas para produzir um aroma, uma coisa do tipo. Você vai produzir uma planta que faz talvez 5, 3, 4 mil toneladas. Aí sim a característica traz essa agilidade e permite fazer essa junção de expertise, tal como o Marco comentou. E acho que isso é relevante. Passando a bola aí, Yogi. Bacana, Alessandro. É legal vocês estarem falando isso, né? Porque a minha formação, eu sou engenheiro automobilístico, né? E se a gente olhar 20 anos atrás, a gente já falava de mockup digital, né? Então, enfim, então são coisas que talvez o processo está sendo super acelerado dentro, até por esse pano de fundo que vocês colocaram, um mercado mais competitivo, mais global, né? E óbvio que o cadenciamento da academia criou um certo descompasso para a gente tá colocando isso, né? Eu tenho uma pergunta aqui, né? E aí eu já agradeço a interação do Roberto Carvalho, que ele coloca assim: os projetos do futuro irão mudar a linguagem da engenharia atual? Documentos de engenharia, como desenhos 2D, né? Aí ele está falando, inclusive, da parte de diagramas e processos, PNIDs, maquete eletrônica, né? Memoriais descritivos, enfim. Vão deixar de ser feitos? Então, ele está falando... É interessante o que ele está colocando aqui, né? Porque a gente está falando... Se a gente começa a falar de mockup digital... e a gente usava os documentos 2D, principalmente até os unifilares, né, para fazer uma documentação. Será que isso vai continuar ou vai deixar de existir? Então, eu lembro, por exemplo, quando eu fiz o meu curso de engenharia, a gente aprendia geometria descritiva. E eu era muito bom em geometria descritiva. Aí, quando eu fiz o caminho inverso do Alessandro, né, saí do mundo corporativo e vim para o mundo acadêmico, falei, GD é uma coisa que eu posso ensinar. Aí não tem mais GD porque a gente usa 3D hoje em dia, então não precisa isso. Mas a pergunta do Roberto vai muito nessa linha. E ele também faz uma pergunta aqui sobre, né, só para abreviar um pouco, sobre disciplinas integradoras também, para ajudar um pouco nessa questão aí. Então, bola para vocês responderem a pergunta do Roberto Carvalho e agradeço a ele a pergunta. Vai manter a regra? Então vou lá eu de novo. Então, vamos lá. Vai lá, Maca. Bom, primeiro, aquilo que... Eu comecei com Cotrim e régua paralela, né? Obviamente que isso já acabou tudo. Porém, hoje nós já temos ferramentas que aqueles desenhos antigos escaneados hoje se transformam em 3D através de conectores. Então, nada do que foi projetado nos últimos 100 anos se perde. Hoje você consegue integrar, e não só isso.
aquele comentário que o Alessandro fez, eu tenho que fazer uma planta de 400 mil toneladas, eu não consigo fazer ela pequena. Eu lembro que eu dei aula já sobre o que era fase laboratório, planta piloto, semi-industrial e industrial. Hoje a gente consegue substituir tudo isso por os chamados gêmeos digitais. Eu pego lá o meu High-Sim, High-Spec e etc., transformo isso, então eu tenho o gêmeo digital do PNID, da elétrica, da instrumentação, e mais uma sutileza, um único banco de dados, entre aspas. Então, quando eu digito um tag, pode ser de um equipamento ou de uma malha PID que vai estar dentro de um sistema digital de controle, um PLC, eu só faço isso uma única vez. E ela vai ser utilizada para sempre. Inclusive, tem uma nomenclatura ISO que está para sair, que, assim como nós temos o nosso CPF, cada instrumento vai ter o seu CPF. O colega aí da 3M que falou de IoT, hoje, se você fala de IoT, você tem um IP address, né, em qualquer coisa que você tenha conectado à nuvem. Aquilo ali é o DNA dele forever. Até ele morrer, ele vai ser rastreado. Então, essas ferramentas hoje permitem, inclusive, eu a fazer certificação e treinamento de operadores com realidade aumentada, sem a planta, sem não ter cortado um prego. Então, a Petrobras acabou de estar bidando aí 3 novos FPSO para Búzios. Já tenho um gêmeo digital dele, eu já posso, inclusive, saber se eu quiser mudar o modelo de uma turbina, se vai caber ou não vai caber. Se vai entrar ou não vai entrar. E tudo isso sem me preocupar ainda que não foi emitido nenhum pedido ainda, mas eu já consigo antever isso daí. E as metodologias ágeis, Scrum, etc., que veio dos fabricantes de software, conseguiu se compartilhar e quebrar em pedacinhos, tá? E como eu tenho essa colaboração muito grande, ficou mais fácil de eu fazer esse projeto. E escalabilidade. Como eu não tenho que montar nenhuma planta piloto, não tenho que ficar dobrando vidrinho lá no laboratório, tá? E, então, bico de Bunsen, nem sei se existe ainda, né? Mas foi da minha época. Né? Hoje eu consigo fazer escalabilidade e outra, eu posso jogar isso num especialista que está lá em Oslo, por exemplo, tá? Para ele criticar sem eu sair do lugar. Tá? Uma coisa que eu queria comentar já há um tempo, esqueci, é o seguinte. Eu entrei na Microsoft há 5 meses. 2 semanas depois, tivemos o lockdown. Todo o meu onboarding e meu treinamento, eu fiz mais de 100 treinamentos, eu recebi uma lista de coisas para fazer e a Cortana lá, né, falava, Maca, você esqueceu desse treinamento de compliance, faz aí, vai vencer daqui 2 horas, eu tenho que parar tudo para fazer o treinamento. E aí comecei a entrar em desespero, né, porque a gente que já, numa certa idade, o volume da CPU aqui está quase saturado, então demora mais, né, para entrar mais coisa aqui. E aí o que aconteceu? Eu falei, estou entrando em burnout. Quando de repente tem um bate-papo com o pessoal do RH, e aí foi a máxima. O Makarovski, você está entrando no mundo que a forma de aprender mudou. Aí eu, 10% vai ser de forma convencional. Eu falei, caraca, eu sou professor desde 1980 e eu só vou contribuir 10% na formação do novo engenheiro, que porcaria. Falou, 60% vai ser aprender fazendo. Todos que estão aqui, há 4 meses atrás, não sabia usar o Zoom, o Teams, porcaria nenhuma. Pedia para o estagiário, põe aí que eu vou participar de uma teleconferência. O estagiário não estava mais do lado dele, lá, né, em casa. Então, e a esposa também nunca mexeu. Então, o cara teve que aprender. Então, aprendeu fazendo. E terceiro, o restinho que sobrou lá, os 30%, através de colaboração. É perguntando, é fazendo ideação, é fazendo hackathons, é fazendo, aprendendo. Tá? E isso mudou também a forma de fazer business das empresas. Se vocês forem lá na minha ex-empresa, lá na Siemens, eles criaram a Next 47, uma empresa de venture capital, já que a Siemens foi fundada em 1847, eles criaram a Nova 47. 1 bilhão de euros para financiar startup buscando unicórnio. Sabe qual é que está por trás? Nada disso. Não é só venture capital, não. É saber o que está acontecendo com a tecnologia, porque as grandes não têm mais velocidade, nem braço na pesquisa, por isso que você subiu 25% aí o seu centro de pesquisa, tá? Porque a velocidade está tão grande de criação e tão espalhada que ou eu começo a juntar essa turma para me ajudar, ou então eu vou ficar obsoleto. Tanto é que as 10 maiores da S500 esse ano, só uma só, é uma empresa, é um laboratório, não é uma empresa de tecnologia, uma. Tá? É um laboratório e nem a indústria mobilística não é, nem a Tesla está lá para baixo ainda. É isso. Muito louco. Muito bom. Isso que você falou de aprender na prática, tem muitos professores na PUC que isso virou música para o ouvido, né? Inclusive para nós aqui.
Eu só queria complementar, interrompi Aí, você. Alessandro, manda aí, manda bala. Só para complementar, bem curto, assim, eu acho, assim, pegando esse gancho aí do Maca, né? Eu acho que assim tem algumas coisas assim que estão meio que em queda, então. E retomando assim a pergunta do nosso colega aí que mandou a pergunta no via chat. Carvalho. Para mim me parece assim que a destreza manual, né? A persistência e assim você buscar demais a precisão, hoje em dia já está em queda. Porque o Maca está falando, cara, você tem ferramentas aí que te vão, assim, e essas habilidades eu acho que a gente vai ter que substituir por outras. Só para concluir aí, deixo a palavra com o Veloso se ele quiser complementar. Não, acho que até dentro dessa linha até foi uma pergunta que o próprio colega comentou, das disciplinas transversais, né? É aí que acho que entra essas disciplinas, né? Você colocar o empreendedorismo, às vezes outras disciplinas de design thinking, enfim, disciplinas que conseguem fazer essa versatilidade dentro da academia é extremamente necessário. E aí, até na outra pergunta que ele comentou, será que eu vou deixar de ter esses métodos? Eu acho que assim, a teoria, ela sempre vai existir e ela não vai mudar. Porém, a forma como você faz altera. Pode ser que aquele processo que você fazia manual, ele vai continuar existindo, mas vai estar dentro do computador. Ele vai ser muito mais ágil, mas talvez aqueles processinhos ele ainda existem. Então, talvez o meio de você chegar até o fim, ele vai ser muito mais ágil. Antes para poder fazer uma casa, existia todo um projeto. Hoje já tem projeto pronto, às vezes em 5 dias o cara imprime uma casa. Então, assim, hoje a agilidade de fazer as coisas estão muito mais aceleradas. Eu acho que é isso que entra o contexto da tecnologia. Por isso que, dentro do engenheiro do futuro, cada vez mais é necessário a pessoa ser multidisciplinar, conseguir olhar o mundo com um desafio, conseguir resolver, do que aquele cara especialista naquele item. Porque aquele item é só um item de algo muito mais complexo. Então, ele precisa entender o mundo como um todo para conseguir fazer as conexões. Senão, ele vai acabar ficando para trás. O conhecimento dele é apenas um arrozinho dentro de todo o contexto. Então, ele vai precisar entender todo esse contexto. Igual o próprio Yogi falou, eu precisei aprender o Zoom. Quantas e quantas empresas, da noite para o dia, precisaram digitalizar todos os processos? Até a gente brincou que foi uma prova de conceito em larga escala, né? Porque da noite para o dia, todo mundo tinha que ser digital e não era um pedacinho que você ia testar. Não, você tem que testar a empresa inteira. Então, isso já foi até um choque de realidade para muitas empresas, né? Então, o contexto do engenheiro do futuro tem totalmente de conexão com esse mundo pandemia que a gente está vivendo hoje. Muito bom. E aí eu acho que a gente já está entrando, né? Quer dizer, o assunto já entrou no nosso terceiro e último bloco, que é exatamente esse perfil do engenheiro e como que a gente pode integrar academia e indústria num processo de ganha-ganha para ajudar a formação desses novos profissionais que a gente está precisando aí. O canal está aberto e a gente está fazendo um brainstorm com vocês aqui. Só provocando um pouquinho também mais, Diogo, quer dizer, tá assim, no meio, permeando aí dentro do que foi dito, e aliás está excelente, e eu agradeço também o Roberto Carvalho que deu a pergunta, mas permeando, a impressão que dá é que as escolas estão formando em ênfase, vamos chamar assim, e nós, em ênfase de engenharia civil, mecânica, elétrica, separadas, enquanto que não é isso que o mercado está pedindo, quer dizer, nem a prática da profissão é outra. É difícil mudar, mas eu acho que a gente tem que pensar numa engenharia de integração, uma coisa integrada, uma coisa que tem essa visão. E, ao mesmo tempo, ou seja, está voltando talvez para o passado de ter aquele engenheiro generalista mesmo, que olha para tudo. E é evidente que sempre vai ter que ter o especialista. Quem é que vai fazer o software que faz aquilo que... O que a gente não pode é perder tempo para o geral, para a maioria, fazendo detalhe é que se você pode usar um software que faz aquilo tudo que você demora horas para fazer na mão. Isso tem que mudar de qualquer jeito. Mas o problema não é só... A questão é a formação como um todo. Assim, nós vamos formar para engenheiros gerais ou a gente vai... Como é que a gente vai... Como nós, a academia, vamos olhar isso? E a outra coisa também que
é um problema que preocupa muita gente, até da academia, é essa questão da certificação profissional. Hoje nós temos o cartório, né, dos CREAs, CONFES, que carimbam lá uma carteira. Primeiro, eu não sei se o mercado precisa mais de carteira profissional ou não, mas aí até vocês é que tem que me dizer. E a outra... Mas como vai ficar isso também? Se a gente vai... Como é que você vai carimbar o engenheiro formado que tem essa formação totalmente ampla? Essas são perguntas, só para pensar. Professor, deixa eu até dar uma colocação que eu vi no passado, falando até no contexto de escola, né? Estava estudando um pouco do modelo das escolas e se fala assim, hoje a escola ou até a própria universidade, ela tem que ser algo futurístico, ou seja, ela tem que estar sempre à frente, porque é ela que prepara aquele profissional para o futuro. Só que, porém, quando eu olho hoje, aí olhando para nossas escolas, o método que a gente ensina hoje, a forma como a gente faz hoje, ela difere do que será no futuro. Então, cada vez mais o jovem, ele tinha que estar com essa visão do futuro, pensando como que ia ser, porque pode ser que o que ele estava pensando ali dentro do contexto de uma escola, quando ele chegar na universidade e tiver no mercado de trabalho, mudou completamente. Então, dentro do que você, na fala que você até comentou do generalista, eu vejo que e terão mais engenharias multidisciplinares. Eu acho que o conhecimento ele precisa ser adquirido de maneira mais rápida e mais prática. É isso que eu defendo. Pelo menos quando eu fiz a universidade, eu via um contexto muito teórico. A gente faz 2 anos de engenharia básica, com todas as engenharias, para depois começar a ver qualquer coisa teórica, qualquer coisa prática. E quando você vai para uma prática de um motor, um gerador, uma coisa que está lá já há anos. Mas cadê os desafios da empresa? Cadê o problema que eu estou acontecendo agora? Por que não pegar esse problema e analisar o conceito por trás do problema? Então, eu acho que cada vez mais a gente precisa começar a trazer qual que é o problema que a empresa vai ter? Qual o problema que o futuro, na determinada tecnologia, vai acontecer? E começar a colocar isso nas universidades, e aí o professor, esse maestro, para poder trazer essas teorias e fazer com que o aluno pense. Aí sim você começa a ter essa multidisciplinaridade. Com certeza teremos ainda especialista, mas mesmo, pelo menos uma coisa que eu acredito, mesmo esse especialista será diferente do especialista do passado. Esse especialista ele vai ser muito mais um transversal do que o que entende no item ali. E aí o que eu trago até assim, foi lançado recentemente pelo Google. O Google vai fazer uma nova graduação em 6 meses. Se você ainda traz o contexto de software, tem moleque aí que está com 18 anos, fez na faculdade, já manja muito mais que muita gente. Então, por que a gente precisa fazer com que toda essa jornada seja da forma como está, se ele já está mais preparado? E por que ele está mais preparado? Então, aí eu acho que aí entra o papel da universidade, mostrar caminhos diferentes para ele. Muito bacana. Quebrando a lógica aqui, né? E ao invés de passar para o Maca já na sequência, né? Vai lá. Pegando esses ganchos, assim, acho que assim, também, de novo, concordo com o Veloso, né? E para mim, eu fico pensando assim, se esse modelo que a gente tem de aula, tal qual existe até hoje, né? Os professores estão aqui para confirmar para a gente. Eu não sei se esse é o modelo, né? Já que hoje em dia, infelizmente, com a presença disso daqui, que todo mundo tem, eu duvido que você consegue manter o teu aluno 15 minutos atento a tudo que você está passando. Eu duvido, 15. Ou você busca um jeito de interagir com ele e trazer ele para dentro, né? Ou você traz ele dentro do smartphone dele. Como a gente costumava fazer no nosso, né, Yogi, nossas brincadeirinhas ali, trazendo o nosso público para dentro da nossa apresentação, interagindo ali, né, imediatamente, ou então você está perdido, né? E acho que daí então a gente tem que pensar nessa alternativa para mudar. Eu acho que a gente tem que pensar em atividades aí, metodologias mais dinâmicas para esse profissional, ao invés de simplesmente essa teoria pesada. Legal, acho que tem que dar uma balanceada entre o conhecimento básico que ele tem que ter, isso é fundamental porque daí dá a sustentação para esse camarada pensar até em outras coisas, né? Acho que habilidades diferentes que ele tem que ter são, por exemplo, até anotei aqui no meu caderno para eu não esquecer, né? Curiosidade,
fundamental para esse camarada novo aí que a gente tem que ter, imaginação, né? Intuição, né? Acho que criatividade é fundamental para esse camarada, né? Empatia. Os engenheiros normalmente não têm empatia. São aqueles caras assim, né? São os mais inteligentes e muitas vezes eles entram nos ambientes assim com o seu nariz empinado, sou engenheiro, e então acho que tem que ter um pouco mais de empatia, né? E buscar. E eu acho que o último ponto que eu tinha anotado aqui, que eu acho que esse é um ponto bem relevante: inteligência emocional e social. Porque acho que o tema sustentabilidade tem que estar envolvido também nessa nossa lógica do futuro aí, do que a gente tem que pensar para esse camarada do futuro, né? Então, assim, para não estender demais também, eu quero parar por aqui e já passar para o Maca aí para ele passar as impressões dele. Legal, beleza. Vocês estragaram meu discurso, viu como é bom? Tem gente boa, é isso, né, Maca? Eu ia contar que o hackathon que nós fizemos no Mindsphere Application Center na CIMS ano passado, quem ganhou foi o Emanuel. O Manuel veio com a mãe, ele só tinha 14 anos, hoje deve estar com 15, né? E ele programava para Android aplicativo desde os 9 anos de idade. E o hackathon nós pegamos 3 grandes clientes, grandes empresas multinacionais que tinham algum problema ligado à tecnologia que a digitalização podia resolver. Foi colocado ali mentores e o moleque foi lá e matou a pau. Primeiro porque não tem vício. Ele não sabia que era impossível fazer. Então, ele, sem medo, ele vai... E eu tenho um carrinho antigo aqui, um cabriolé, e que a vizinha minha de frente aqui em Sorocaba falou: olha, guarda esse carro aí, vou comprar para minha filha. Quando ela fizer 18 anos. Ela está comigo há 4. A filha dela fez 18 anos semana passada. Falei: vai comprar meu carro? Ela falou: não, minha filha não quer saber de carro, não. Então, até a indústria automobilística vai sofrer impacto daqui a algum tempo. Nós tivemos um debate sobre as empresas de petróleo, como é que estariam se preparando para atrair talentos. E aí, quem estava debatendo falou: as minhas filhas, os meus filhos não querem saber dessa indústria. Eles querem abrir uma startup e eles querem ficar milionário e bilionário e vão curtir a vida e tal. Então, uma coisa que nós temos que preparar é o profissional para ser esse bilionário. Ele para ser empreendedor. Eu acho que isso... Eu fui aprender finanças porque eu tomei uma chacoalhada. Surgiu uma oportunidade para eu ser o country manager da empresa que eu trabalhava em Moscou, pelo sobrenome e tal, foi até meio brincadeira. Quando o CEO mundial vira para mim num jantar, falou assim: aí, qual é o teu background em finanças? Eu não sabia o que era VPLT nem Payback. Cancelei meu mestrado, que eu estou terminando agora, e fui fazer MBA na FGV em Campinas, porque eu fiquei mal. Então, hoje, eu pego muito moleque aí que isso aqui para ele é baba, né? Então, quanto mais a gente virar, transformar esse pessoal não em pensadores, mas em empreendedores, que é o caminho natural deles, a gente consegue atraí-lo, inclusive, para a indústria. Senão, ele vai seguir a vida dele mesmo. Muito bom. Só fazendo o registro aqui, Peloso, o Irving está nos acompanhando também, mandou um abraço. O Irving, super parceiro muito bom. Aí. É um dos caras aí, experts na área de CAD/CAM, 3D, manufatura. E educação, professor, há um bom tempo aí também. Muito bom ter você aqui. Também eu acho que vocês responderam um pouco a pergunta do professor Luiz Cavada, né, que estava perguntando como mudar a escola de engenharia. Eu acho que vocês deram guidelines, e isso aqui é o primeiro bate-papo, mas não será o último, com certeza, com vocês sobre isso. E fazer o registro, né, do Ricardo Kenzo, do Instituto de Engenharia, que também está nos acompanhando. Kenzo, obrigado por você estar aqui. Outra instituição que a gente quer estar junto, poder abraçar a causa e tentar também colaborar para a gente pensar na educação da engenharia. Então, obrigado muito por você estar aqui com a gente também participando, tá? Bom, pessoal, a gente infelizmente está também chegando... assim, primeiro está entre amigos, o assunto é bom, né? Só faltou... Só que quase virou um happy hour aqui, né? Mas assim, eu queria... A gente está chegando no final, mas eu queria que vocês também dessem um conselho para os meninos que estão fazendo o curso de engenharia aí. O que vocês podem falar para eles em termos da engenharia, né? E assim... alguma
recomendação, sugestão para eles, olhando para o futuro aí da formação, para eles terem mais sucesso na carreira, de uma carreira que a gente abraçou, a gente ama, gosta, né? E a gente gostaria que eles tivessem a mesma vibração que a gente tem, né, quando fala de engenharia. Aí, agora ficou difícil. Não, vamos lá. Puxa vida, hein? Que bom. Não é bomba, não. Olha só que legal. Existe um hiato, existe uma falta de 142 milhões de profissionais na área digital até 2025. A própria Microsoft criou um programa de formar 25 milhões de especialistas em inteligência artificial de qualquer engenharia, pode ser matemático, pode ser físico, pode ser agricultor, pode ser manicure, qualquer um que queira aprender inteligência artificial, a academia está lá disponível. Começa com crianças de 12 anos. Nós temos o objetivo de formar 25 milhões sem custo nenhum até 2025. E sobre a certificação. A certificação, não o carimbo, não o OAB, CREA, CONFEA, não, mas certificação na área de software, na área de tecnologia, isso é mandatório. É que eu, quando pego um profissional que tem o selinho, eu sei o mínimo que ele sabe. Então, o mínimo eu sei que ele sabe. Então, ele já passou por aqui, ó. Era que nem o curso de admissão que foi da minha época e do professor Luiz, né? Que a gente, para entrar no ginásio, tem que passar pela admissão. Para saber que o mínimo, que o ensino básico era tão ruim, tão ruim, tão ruim, que eu precisava saber se o cara sabia pelo menos 4 operações e interpretar um texto. Isso se perdeu um pouco. Tá? Então, é isso. 25 milhões de especialistas em inteligência artificial até 2025. E 142 milhões, no geral, com outras disciplinas, está faltando no mercado. Então, se quiserem, eu passo essa lista depois, quais são as especialidades. E de qualquer formação, o cara consegue mergulhar ali, tá? E desenvolver esses skills. E ele vai, literalmente, ser muito bem remunerado, porque está fazendo falta esse profissional. Aí, AI IoT. Então, essa é a dica do Maca. Veloso, Alessandro, por favor. Eu ou Veloso, tanto faz. Alessandro, vai, pão. Então vamos lá. Eu acho que pediu a deixa, tomou, né? Na verdade, assim, para concluir, né, já também, enfim, concordo bastante com o que o Maca colocou. Acho que assim, a visão que a gente pode trazer aqui, né, eu talvez vou remeter a um exemplo que a gente tem aqui dentro do Instituto Eldorado, que é um projeto, né, Academy, que a gente tem um espaço dedicado para alunos dos mais diversos aí, competências, onde eles têm, né, acesso à infraestrutura, à rede, etc., etc. Eles são apresentados a desafios, né, e cada um vai lá e interpreta, putz, eu acho que eu quero participar daquele desafio. E a gente instrui, dá os elementos para esse camarada desenvolver e possivelmente trazer uma solução, que pode gerar até uma startup dali, pode gerar uma tecnologia para algum projeto, etc., etc., né? Mas com essa visão um pouco mais experimental e não tanto de formação acadêmica, né? Trazendo para ele essa possibilidade dele se desenvolver experimentalmente, tecnicamente, né? E daí, para mim, eu acho que o resumo disso tudo assim, são algumas habilidades que eu acho que esse cara tem que ter. Por acaso, eu já falei alguma coisa aqui, mas reforçando, para mim, pensamento analítico, né? Tem que ser um cara que tenha essa possibilidade de resolução de problemas complexos. Como o Maca falou, assim, você pegou um jovenzinho aí de 15 anos, ele não tem vícios. Ele vai lá e vai resolver. Na cabeça dele vai resolver. Por mais complexo que seja, ele está lá resolvendo o problema, né? Então, acho que isso daí tem que ter. Eu acho que tem que também pensar muito na questão da inteligência emocional e na sustentabilidade dos processos. Acho que isso daí é muito relevante para a gente pensar Aliás, no futuro. Você deu um gancho aí, até para eu puxar o Guga também, para falar um pouquinho, né, do Apple Academy também, da experiência aí da PUC nesse sentido, né? Somos co-irmãos, né, Alessandro? Eu acho que isso tem sido uma experiência super bacana, onde a gente consegue, a partir de desafios reais, ver como a galera faz diferença, né? Eu talvez tenha só um complemento em termos dessa sua lista de características, é que falta bastante proatividade. Eu acho que
se as pessoas tiverem atitude, né? Eu acho que a gente tem uma questão geracional, essa geração que está chegando na universidade, chegando no mercado de trabalho, é uma geração que, salvo o Covid, não passou por nenhum tipo de desafio. A gente vive um relativo bem-estar, é óbvio que com todas as mazelas que o nosso país tem. Então, eles estão chegando, talvez, com uma pegada que eles precisam de uma provocação e eles precisam de uma atitude para que, como o Maca falou, não faltam fontes de conhecimento, não faltam oportunidades, falta talvez um trabalho de curadoria e orientação. Isso, sem sombra de dúvida, é um espaço para a universidade explorar junto com ecossistemas, explorar junto com parceiros, explorar à luz de uma integração maior entre áreas de conhecimento e multidisciplinaridade. Quando a gente fala de engenharia e ouvindo um pouco das características que vocês estão provocando aqui, a gente está falando de uma engenharia que vai além da técnica, que olha para humanidades, que olha para a gestão, que olha para um lado de sociedade, economia, e eu acho que foi o Alessandro que falou essa palavra, que é uma palavra que, se a gente não colocar na nossa pauta, a gente não tem futuro, que é sustentabilidade. Então, se a gente não somar todos esses esforços e pivotar, né? Pivotar sobre o ponto de vista de academia, pivotar sobre o ponto de vista do que as empresas esperam também, né? Eu acho que tem um quê de novas pontes que precisam ser criadas. O futuro vai ser mais difícil do que poderia ser. Só depende da gente, né? Eu acho que essa é uma provocação e eu vou voltar a palavra. A gente tem desenvolvido uma série de parcerias, como o Yogi tem comentado, e que têm sido transformadoras. Eu acho que o grande papel da universidade no futuro e da engenharia do futuro é poder transformar a vida desses jovens que precisam de orientação, precisam de contato com a indústria. Eu adoro a visão do sanduíche, Maca. Eu acho que eu tive a oportunidade de enxergar isso no Canadá 20 anos atrás. A Europa já faz isso há muito tempo. Isso funciona muito, que é um processo do estudar, praticar, estudar, praticar, estudar, praticar. E se a gente pudesse desenvolver currículos que amorteçam todas essas transições, eu com certeza acho que a gente vai estar próximo de um cenário mais produtivo, digamos assim, ou de uma engenharia mais adequada para o século XXI. Mas eu falei demais, eu estou mais ouvindo. Acho que é engraçado que eu imagino vocês no debate, vocês não estão aproveitando o conhecimento que está sendo transbordado aqui. Eu vou voltar para o Yogi para ele provocar o Veloso ali, que eu estou querendo atrapalhar a pauta, não. Não, de novo, eu acho que a ideia é provocar insights para todo mundo sair ganhando. A mochila de todo mundo sai cheia, né? A gente está dividindo, compartilhando conhecimento, experiência para todo mundo sair um pouco mais com essa nossa mochila cheia aí. Antes de passar para o Veloso, né, o Ricardo Kenzo, lá no Instituto de Engenharia, lembrou bem a questão da gente também colocar a questão de ética. E aí, Kenzo, depois da hora que a gente tiver tempo, a gente vai falar o que a gente está fazendo na PUC, trazendo até os filósofos para estar junto com a gente nessa questão da engenharia que a gente está pensando. Mas a gente vai marcar um café para falar sobre isso. Veloso, o que você tem aí de... Que responsa, hein? Depois de todo mundo que falou, ainda sobrou alguma coisa? Acho que esse profissional... Eu não esqueci de você. Esse profissional, se vier com tudo isso, já está excelente, né? Não, mas, brincadeira, assim, eu gosto muito do ambiente da universidade. A universidade, ela respira conhecimento e é um ambiente muito gostoso de se viver. Então, assim, eu acho que o aluno ele tem que aproveitar isso como a riqueza de que é uma universidade. E hoje, existem meios muito mais fáceis dele testar, dele aprender. Então, assim, mais fáceis e mais baratos, né? Hoje, ele pode sentar no computador, criar uma empresa, no outro dia não deu certo, fechar. Isso muito rápido. Então, assim, eu acho que o engenheiro de hoje, ele precisa deixar um pouco mais o medo de lado, aquele ambiente mais cético e testar. Ir além. Quando eu estava no ambiente da universidade, eu sempre tentava olhar os entornos. Então, eu ia para uma empresa júnior, ia para outras coisas, porque todo esse ambiente da universidade propicia diversas oportunidades. Só que você tem que estar antenado, você tem que ser curioso
e você tem que ser o fuçador, né? Você tem que ir lá, colocar a sua mão e fazer as coisas acontecerem. Então, a gente precisa dessa atitude, porque só com essa atitude, foi comentado para o próprio Maca, que o conhecimento vem de 60% do aprendizado. Então, você vai estar num lugar em que você não tem toda a responsabilidade que às vezes você tem lá na frente, de ter uma família, tem no emprego, você está num ambiente experiencial. O seu momento de testar, validar e aprender e tudo é ali. Então você tem que fazer o máximo de esforço para aproveitar esse momento. Curioso, ir atrás, validar. Quantos e quantos professores hoje estão com a porta aberta para o aluno chegar e conversar sobre a experiência de vida, sobre os aprendizados, só que a gente ainda está num ambiente que às vezes o aluno está no ambiente Google, né? Poxa, deixa eu ir no Google e aí ver tudo pronto. Não, a gente tem muitas coisas prontas, mas a gente tem vários caminhos. Então, assim, aproveitar um pouco mais desse ambiente, das oportunidades que tem, que eu tenho certeza que a gente terá excelentes profissionais aí no futuro. Muito bom. Mas, enfim, tentei adicionar um pouquinho do que já era complexo. Mandou bem. Mas, assim, só pegando o seu gancho aí, eu também, para o pessoal que está assistindo aqui, vou brincar um pouco de youtuber, né, Guga? Ontem nós tivemos um webinar super legal com um alumni que mora e trabalha fora do Brasil, então pessoal na Itália, na Bélgica, na Alemanha. Então, para quem não viu, depois entra na plataforma do ECOA, dá uma olhadinha lá, que fala um pouquinho disso que o Veloso falou, de aproveitar esse ambiente, né, da universidade, desse ambiente multicultural, né, que eles reconhecem como algo que alavancou a carreira deles aí. Então, eu não vou falar onde está o card, mas entram lá no link da plataforma ECO, vocês vão encontrar, é muito inspirador e a gente fica muito feliz de ver esse reconhecimento do alumni, né, falando, né, eles chegaram lá por conta desse ambiente diverso, multicultural que a gente tem. Eu vou ter que fechar aqui, né? Enfim, a gente já avançou um pouquinho mais do que devia aqui na questão. Tem uma questão que o Sidney Passionik, Sidney, obrigado por você estar aqui também, né? Que ele colocou lá no Q&A, que é mais em cima daquilo que foi falado aqui sobre cursos de Google 6 meses, né? E eventualmente supostamente substituir cursos universitários. Eu acho que a questão não é essa, né? A questão é da gente enxergar que talvez eventualmente para algumas áreas seja possível. Na engenharia você não forma um engenheiro em 6 meses, né? Então a gente tem uma densidade, mas talvez a questão é como que a gente está usando o tempo, né, do curso de engenharia hoje para formar esses engenheiros que vocês colocaram aí, né? Então eu queria agradecer a presença de vocês todos aqui. Amigos, muito obrigado pelo tempo de vocês. É um prazer. As portas da universidade estão abertas para quando a gente tiver a possibilidade de encontrar vocês aqui. Eu indo a São Paulo também, o Maca já prometeu a costela que a gente vai comer juntos ali, né? E desculpem, pessoal, a informalidade, mas assim, esse é o ambiente que a gente tem dentro da universidade, é o que a gente quer também trazer para vocês. Luiz Fernando, vou passar a palavra para você. Eu quero agradecer muito, eu aprendi muito com isso. Eu vou dizer que não estou preocupado com o que nós temos que fazer na universidade, porque eu já estava há muito tempo, mas só sedimentou que os desafios que nós precisamos. E agora, também, o testemunho que a universidade é o local, tá? É o local de universitar mesmo, né? Essa coisa de... E eu acho que esse ambiente ele vai se transformar para que a gente abrace essas mudanças todas, né, que estão acontecendo. Já aconteceu, a PUC deu assim como se deram testemunho das empresas que mudaram nesse ano. A PUC passou por uma transformação muito rápida e foi muito ágil, e é um caso de sucesso, de fato, tá, que nós estamos fazendo. Isso tem sido citado, reconhecido. É óbvio que sempre tem problemas, mas foi um sucesso, de fato, que a gente fez. Isso mostrou que nós somos ágeis e a gente pode fazer mudanças também. Nós vamos mudar, nós vamos
acompanhar. E vocês apontaram várias questões que são muito importantes. Eu tenho certeza que nós internamente vamos absorver, vamos conversar sobre muitas dessas questões que vocês colocaram aqui, porque o testemunho de quem vem de fora é sempre muito importante, e principalmente em relação às pessoas que nós formamos. Tá? Então, foi muito bom, muito acima do que eu imaginava que fosse essa conversa. Acho que dá respaldo para que a gente possa conversar sobre mudanças e tudo. Eu agradeço imensamente vocês esse papo, essa conversa, e espero que tenhamos outras oportunidades, porque nós vamos querer interagir mais com vocês. Por favor. Talvez como palavras finais, né? Quer dizer, só reforçando o que o Iog e o Marta comentaram, né? Como é bacana a gente fechar uma semana de acolhimento dos alunos com um papo tão provocante, né? E que vocês podem ter certeza que vocês vão ser convidados para conhecer o que o desdobramento dessas provocações gerou dentro da nossa universidade. Eu acho que gerou não só na estrutura, não só nos cursos, mas principalmente nas pessoas que estão tendo contato com esse conhecimento. E cada vez mais a gente está em busca de experiências que possam ser mais abertas. Inovação aberta é um próximo tema, né, Iog? Só para querer te provocar. Eu acho que tem uma pauta comum aqui dos interessados. Enfim, e é conhecimento atrás de conhecimento, no mundo cada vez mais em transformação. Então, eu saio sexta-feira muito feliz, muito cansado. Essa semana foi uma semana muito punk, mas é bom ter semanas punk, é bom a gente ter essa rotina, que é uma rotina intensa de troca de conhecimento e tentar melhorar cada vez mais a forma como a gente transforma a vida dos alunos. É isso que motiva a gente. Eu acho que motiva vocês também. Muito obrigado em nome da PUC por estarem aqui hoje com a gente, tá bom? Então, um abraço a todo mundo que está acompanhando a gente. Pessoal. Provoquem, sejam sempre bem-vindos nos encontros. Obrigado a todos. Obrigado. Um abraço. Forte Muito obrigado. Tchau, tchau, gente. Tchau.